Ministério Infantil, Fundamento e Prática, Deepak Reju, Marty Machowski. Toda igreja quer um ministério infantil eficaz, mas falar é mais fácil do que implementar um. Certamente não é para os fracos de coração. Em Ministério Infantil, Fundamento e Prática, Deepak Reju e Marty Machowski destilam décadas de experiência em um guia prático para construir uma cultura marcada pela excelência e moldada pela graça do Evangelho. Como um novo pastor, sou imensamente grato por este recurso e o entregarei a todos os líderes do ministério infantil em nossa igreja. Em um ambiente pós-cristão, não devemos ser casuais com a evangelização e discipulado da próxima geração. A necessidade é urgente. Garanto que o inimigo não é casual em sua intenção de ferir e destruir nossas crianças. Este livro já está me ajudando a reorientar e reorganizar a forma como amamos e conduzimos as preciosas crianças em nossa igreja a uma fé rica e vibrante em Jesus. O livro Ministério Infantil, Fundamento e Prática, de Deepak e Marty, é um grande recurso que serve de fundamento para a construção de um ministério infantil centrado em Cristo. Teologicamente sagaz e sensato, este livro é um grande resumo do que o ministério das crianças deve ser. Aplicar esses princípios ajudará suas crianças a crescer no discipulado cristão em um ambiente seguro. Os apêndices são extremamente úteis no desenvolvimento de uma política de proteção infantil que garantirá que sua igreja esteja preparada para cuidar dos mais vulneráveis em sua congregação, seus filhos. Deepak e Marty compartilham uma mensagem que ressoa profundamente e que a igreja precisa ouvir mais do que nunca. As crianças importam e o ministério infantil também. Ministério infantil, fundamento e prática é profundo, mas acessível, abrangente, mas sucinto. Do propósito do ministério infantil aos papéis de liderança, às maneiras de ensinar e proteger as crianças, este livro fornece a ajuda ideal para aqueles que são novos no ministério e é uma atualização valiosa para aqueles que são experientes. Quando eu era pastor de crianças e família, eu me beneficiava muito dos recursos bíblicos de Marty e Deepak, e eu recomendo fortemente Ministério Infantil, Fundamento e Prática. Este não é um desses livros pragmáticos, voltados para o entretenimento ou para o crescimento da igreja. É um guia doutrinariamente forte, baseado biblicamente, centrado no Evangelho, escrito por dois pastores experientes e que vale bem o seu tempo. Se você está envolvido no ministério infantil, então você precisa comprar este livro. Melhor ainda, compre 3 cópias e dê uma para a sua equipe e uma para o pastor principal. Você ficará feliz por ter feito isso. Escrito por dois pastores de família experientes, Ministério Infantil, Fundamento e Prática é um retrato perspicaz das bênçãos e desafios do ministério com crianças. Seu livro é envolvente e repleto de conselhos sábios obtidos de situações da vida real. Este livro, tão necessário, ajudará os líderes do ministério infantil a estabelecer prioridades, cuidar das pessoas no ministério e encontrar orientação prática. Ministério Infantil, Fundamento e Prática tem um fundamento bíblico e inclui conselhos prontos para serem implementados em ministérios e classes. Mas a força deste livro é a convicção de Marty e de Deepak de que Deus usa pessoas, pastores, líderes de crianças, membros da igreja e pais, para proclamar sua glória para a próxima geração. É por esse foco que lerei este livro com líderes do ministério infantil por muitos anos. Que excelente manual para o Ministério Infantil. Ministério Infantil, Fundamento e Prática é prático, espiritual e de fácil leitura. Os autores dão orientações claras para a criação de um ministério que seja eficaz, sensato, seguro e divertido. Este livro será um grande recurso para os novatos no ministério infantil e um grande check-up para os ministros veteranos.
Introdução. Seu ministério infantil, um Porsche ou uma Kombi velha? Imagine um dia ensolarado em que você está à beira da estrada, ao lado de uma pista de corrida. Um Porsche 911 Carrera 2020 passa voando por você, movendo-se a 300 km por hora. Ele é rápido, elegante e construído para a velocidade. Então, cerca de 53 minutos depois, vem a competição. Uma Kombi 1953 arremessando a 30 km por hora. Ela vem sacolejando, com muita fumaça saindo do escapamento. Parece que está se arrastando. Seu filho sussurra em seu ouvido. A Kombi é um clássico. Mas, com a pintura gasta e a lataria amassada, você fica pensando se não estaria melhor em um ferro velho. O ministério infantil da sua igreja é um Porsche ou um carro de ferro velho? Vamos levantar o capô e dar uma olhada no que está por baixo. Como é um domingo típico? Você passeia pela ala do ministério infantil da sua igreja no domingo de manhã. Você vê voluntários sorridentes e salas de aula coloridas. Crianças e pais estão para lá e para cá. Tudo parece estar funcionando bem, talvez até como um motor Porsche afinado que ronrona como um gatinho. Se você olhar debaixo do capô, no entanto, o que encontrará é um motor velho e gasto da década de 1950 que mal funciona. Se você ficasse no lugar dos líderes voluntários do Ministério Infantil, ou de quem supervisiona as crianças em sua igreja, o que veria a partir da perspectiva deles é que há muitos problemas. Faltam 10 minutos para o início do culto. Cecília acabou de enviar uma mensagem. Estou muito doente. Não conseguirei ir nesta manhã. Onde você encontra um substituto de última hora? Os pais estão fora de uma sala com seus filhos, mas nenhum dos voluntários apareceu ainda. Uma hora depois, você passa pela classe do jardim de infância. O pequeno grupo de voluntários está sobrecarregado. Há 1 bilhão de crianças amontoadas na sala de aula, o primeiro problema, e os voluntários claramente não sabem o que estão fazendo, o segundo problema. Um professor lhe pergunta: quais são as regras do banheiro mesmo? Eu sei que você já me disse isso antes. Toda semana alguém lhe pergunta isso. Uma mãe em pânico agarra você após o culto. Eu vi um hematoma na perna de um menino de 1 ano. Devo chamar o conselho tutelar? O que devo fazer? Você está exausto, mas sobreviveu à manhã. Você chega em casa para o almoço e seu tradicional cochilo de domingo à tarde, mas um pai irritado liga. Meu filho tem um corte no braço. O que aconteceu na aula dele hoje? Ninguém contou nada sobre isso, então você não sabe o que dizer. Parece que o ministério está mais parecendo uma Kombi de ferro velho do que um Porsche novinho em folha, certo? O mundo do ministério infantil, se você já serviu nele, está cheio de dificuldades e frustrações. Qualquer pessoa que tenha dirigido um ministério infantil pode confirmar isto. Não há voluntários suficientes para manter os programas das crianças em andamento. Os voluntários que você tem estão sobrecarregados e à beira do esgotamento. Você nunca treinou uma evacuação de emergência e não sabe o que faria se houvesse um incêndio. A pressão da liderança da igreja para acrescentar programas, mas eles estão relutantes em anunciar a necessidade de mais voluntários, não se dispõem a aumentar seu orçamento e não colocam os pés no ministério infantil há anos. Há relatos sobre outra igreja onde o líder dos jovens abusou de adolescentes. Você acha que isso não poderia acontecer aqui. Mas verdade seja dita, se acontecesse em sua igreja, você não teria a menor ideia de como lidar com isso. Seu currículo está repleto de lições moralistas. Você tem medo de criar pequenos fariseus no programa infantil. Você quer mudar as coisas, mas os professores dizem: sempre fizemos assim. Um agressor sexual com passagem pela polícia aparece em sua igreja. Você e seu pastor não sabem o que fazer. Não há procedimentos claros de entrada ou saída, ou ninguém segue os procedimentos que você implementou. Os voluntários lutam para conter uma multidão de crianças rebeldes. Há mais aviões de papel voando ao redor do que versículos da Bíblia. Você não participa de um culto de adoração há meses e está ficando exausto.
Você adoraria participar regularmente, mas fica constantemente preso no ministério infantil, resolvendo problemas e substituindo as ausências de última hora. Se algo der errado, literalmente qualquer coisa, você improvisa. Não há planos ou regras proativas em vigor, ou as regras que você tem foram escritas há uma década e não são mais relevantes. Isso não é tudo. Poderíamos preencher mais algumas páginas com os problemas que assolam o Ministério Infantil em um domingo típico. Se você faz parte do Ministério Infantil, você pensa: sim, já vi tudo isso. Esse não é um cenário novo para mim. Ou, se você é o pastor, você pensa: eu sabia que havia problemas, mas eu não imaginava tudo o que está errado. É muita coisa. Ou, se você é um pai, você pode pensar: meu Deus, eu não fazia ideia. Vale a pena todo o tempo e esforço investidos no ministério infantil? Você está se perguntando o que fazer quanto a esses problemas. Como podemos gerenciar e superar esses desafios de maneira eficaz?